Oi pessoal, estamos de volta com o Ricardo, gerente de vendas Regional Sul. Nossa conversa agora nesse segundo bloco vai ser falar um pouquinho sobre economia, sobre a expectativa com as eleições. Vamos ver o que o Ricardo pode conversar com a gente. Então, Ricardo, a gente vê uma movimentação grande aqui na Expo Inter de candidatos, de políticos, já entrando nesse período eleitoral mesmo. O que vocês como empresa podem falar sobre isso, sobre esse momento que o Brasil vive, tanto na área de economia quanto na expectativa com os novos ventos políticos que estão soprando? Bom, é um momento muito importante, né? A gente se preocupa muito com isso, a gente está muito preocupado e cauteloso em função desse momento, né? A economia, ela está dando alguns poucos sinais, né? Mas nós estamos num momento muito delicado de economia e as eleições parecem mostrar que a gente pode ter alguma guinada aí no meio do caminho. Certo. Né? Mas a Steel é uma empresa muito sólida, muito, como é que eu posso te dizer, e que tem um planejamento muito definido, né? Ela é extremamente organizada, a gente trabalha com planejamento a longo prazo, então essas variáveis que são importantes sem dúvida nenhuma, mas com todo esse planejamento que a gente tem, esses problemas que possam vir a surgir tendem a ser minimizados com toda essa estrutura que a gente tem. A Steel é uma empresa muito organizada e ela está preparada e trabalha com vários cenários possíveis, né? Claro que a gente está sempre torcendo pelo melhor, e sempre apostando. A gente nunca deixou de apostar no Brasil, a empresa nunca deixou de apostar no Brasil em função de uma ou outra tendência, alguma coisa assim. Até porque nesses 45 anos foram diversas muitas crises mudanças, mudanças que ocorreram. Então a gente está muito tranquilo, claro, cauteloso, preocupado, mas a gente está muito tranquilo quanto a isso. O país é um país belíssimo, a gente sabe dos potenciais que são enormes, então a gente continua apostando no Brasil e o país é o celeiro do mundo, como todo mundo diz, né? Então a gente está muito tranquilo quanto a isso. Uma coisa, eu acompanho a economia há muitos anos, que muitos empresários, dirigentes de entidades comentam que infelizmente, a maior parte dos governos que passaram pelo país nas últimas décadas, não é, de agora, foi a ausência de uma política de desenvolvimento industrial, que realmente incentivasse as indústrias a manterem as suas atividades. E a gente sabe que um país sem indústria é um país que não cresce. Tudo bem, o setor de comércio e serviços são importantes, mas a indústria, ela leva todo o resto junto. Vocês sentem isso? Chegaram a sentir, apesar de tu ter comentado que vocês têm uma política muito, muito robusta, mas vocês sentem às vezes essa falta de ter um direcionamento, não é por aí que o país vai? Sem dúvida, a gente sente isso diariamente, né? A indústria tem uma carga tributária Brasil que é muito alta, né? O custo Brasil é altíssimo. Então, isso a gente sente na pele diariamente. Certo. Existe, claro, todo segmento tem a sua importância, a gente está inserido na indústria, então a gente briga pelo nosso segmento. Né? Mas todo segmento do Brasil hoje tem um custo muito alto, a legislação não ajuda, então a gente tem uma preocupação muito grande quanto a isso. E sim, a gente sente, sem dúvida, essa dificuldade que tem no Brasil. Esperamos que os próximos governantes aí possam ter os olhos voltados. Um pouco mais para isso, né? É verdade. E voltando um pouquinho para a feira, nessa área, tu falaste lá no início, no primeiro bloco, que tu sente uma outra energia circulando aqui. Tu sente que o setor do agronegócio também tem um potencial de desenvolvimento a partir de agora? A gente comentou antes que o Rio Grande do Sul tem um percentual muito forte do agronegócio nessa economia. Como é que tu percebe isso? Nossa, sem dúvida, a gente vê um otimismo muito grande, né? Todo mundo preocupado, todo mundo receoso, mas a gente vê um crescimento e um otimismo muito grande no setor.
né? O pessoal está muito otimista com safras, as safras têm sido boas, tem sido algumas regiões, umas sofrem com estiagem, alguma coisa assim. Mas em termos gerais, assim, a nível Brasil, foram safras boas, o agronegócio está bem estruturado, modernizou muito nos últimos anos, questão de máquinas, equipamentos, isso é uma tendência em todos os segmentos. Então o agronegócio sim, acreditamos que é o carro-chefe, vai ser o carro-chefe no Brasil por muitos anos. Sim, e tu acha que bem, é muito complicado perguntar sobre o próximo presidente, né? Porque está muito indefinido e a gente não vê muito clara claro o caminho deles em relação tanto ao desenvolvimento econômico quanto do agronegócio, né? E isso também eu acho que deve causar muita insegurança para os empresários em geral. Uma preocupação e principalmente uma cautela, né? Eu acho que é um momento de cautela, de atenção. Mas essa cautela até final de outubro termina. Esperamos que sim. Tá certo. Pessoal, nosso tempo está terminando. A gente agradece a companhia de vocês, a gente agradece a tua presença aqui, Ricardo. A gente deseja que a Steel faça muitos e excelentes negócios ao longo da feira e no restante do ano também. Obrigadão. Eu que agradeço e aguardamos todos vocês no estande da Steel, conhecer as novidades e as inovações que a Steel está trazendo para o mercado brasileiro. Tá certo. Até a próxima, pessoal.